Olá, eu sou a Laís, do segundo F, Oi, eu sou a Vitória, do segundo F. e aqui está a nossa videoaula do livro Metamorfose. O autor é Franz Kafka, e o nosso objetivo da aula, a gente vai dar um breve resumo do livro, ressaltando os tópicos da obra, os principais, pontos principais da obra, as problemáticas, e no final a gente vai fazer uma análise crítica, uma interpretação pessoal de cada um. O narrador, ele é onisciente. O tempo é o presente cronológico. O cenário é na casa, mas principalmente no quarto de Gregor. O personagem principal é o Gregor Samsa. Daí os secundários são seu pai, sua mãe e a sua irmã Gretchen. E ao longo da história aparecem personagens terciários, como as empregadas, os inquilinos da casa e o seu gerente no começo. Então, a história começa com o protagonista, Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante, que de repente, em um dia normal, acorda transformado em um inseto gigante, com patas, antenas e uma casca dura, semelhante a um besouro ou uma barata. O Gregor, ele tem um trabalho exaustante, e nesse dia ele faltou. E por causa disso, o seu gerente vai buscá-lo em sua casa, e ao se deparar com essa situação, ele o demite, independente de todo o seu esforço em todos os outros dias. Sua família fica horrorizada com a mudança e começa a tratá-lo como um monstro e começa a excluí-lo da família por ficar trancado em seu quarto. O Gregor, ele aparentemente não faz muito caso com a sua transformação, e ele já começa a se adaptar com a sua nova vida, no seu quarto e com o seu corpo, que está cada vez mais aparentando animalesco. Contando apenas com a ajuda de sua irmã, que provia isoladamente o seu alimento, e mais tarde de sua mãe, que lhe fez breves visitas, porém sem vê-lo pessoalmente. Enquanto isso, a família se esforça para se sustentar e pagar as suas dívidas, já que Gregor era o único provedor da casa, e os seus pais eram meio debilitados, já idosos. E então, o pai começa a trabalhar, e a sua mãe costura, e aluga sua casa para difíceis inquilinos. E sua irmã trabalha para sustentar a família, se esgotando e ficando cada vez mais impaciente daquela vida e convivência com Gregor. Já ele foi perdendo aos poucos a sua vontade de comer, de se movimentar, e ele foi se limitando aos seus pensamentos e a ouvir as conversas e os barulhos da sua casa. E assim foi indo sua vida, por meses e meses, até que posteriormente Gregor, atraído pela música, se enfia no incômodo que estava sua família e os inquilinos da casa, resultando na sua revelação ao mesmo e a desistência de suas partes. Depois disso, a família tem uma conversa e se convence de que ele não os entende e não é realmente o Gregor de antigamente. É apenas um inseto monstruoso que atrapalhava suas vidas. Então, sem esperanças, eles confessam que não haviam condições de continuar com essa vida com o Gregor. Na mesma madrugada, num estado deplorável, com dores, feridas e machucados profundos, e uma fome extrema e um psicológico abatido, Gregor sente mais uma vez um amor intenso pela sua família e, por fim, falece, dando fim àquela dor agoniante. A sua família, ao achá-lo, se sentem aliviados e abandonam por hora as suas responsabilidades para tirar um descanso diante da sua circunstância complexa e peculiar. Análise da obra. Em A Metamorfose, a reação de Gregor, ao continuar agindo normalmente, que nos leva a aceitar mais facilmente o fato de ele ter se transformado em um inseto gigante. As suas maiores preocupações são com o seu trabalho e com a sua família. O que mais consome o protagonista, perante tudo que está vivendo, é estar atrasado para o trabalho e a ameaça de perder o seu emprego. Como as suas preocupações continuam sendo de uma pessoa normal, a sua transformação em inseto é amenizada. Pode-se ver claramente ali uma crítica sobre o trabalho, sobre mesmo depois ele ter virado um inseto gigante, ele ainda se preocupar com isso. Pois logo no início do livro, Gregor Samsa
parece mais preocupada em manter as aparências do que o seu próprio estado de inseto. Embora incapaz de se locomover da mesma forma que antes, preso em um corpo desconhecido, se dispõe a realizar seu trabalho. Isso vai se mostrando como resposta à necessidade de trazer dinheiro para casa. Gregor quer manter o seu emprego, pois é o sustento da sua família e ninguém mais ali trabalha. Logo, por ter sido transformado num inseto, Gregor agora é visto como um inútil, pois vive uma sociedade onde o valor máximo é a capital. Claramente, uma crítica ao capitalismo. Antes, era visto como um garoto exemplar, pois sustentava toda a sua família, que viviam como parasitas, sugando Gregor e o que ele trazia para casa. Porém, agora que ele é o parasita, são eles que têm de sair de casa e prover a casa, né? E trazer ali o sustento da família, o que torna Gregor inútil à visão deles. Ele perde o ânimo de viver, pois não pode mais corresponder a essa necessidade da sociedade em que ele vive. Em nenhum momento, Gregor é visto como ele realmente é, uma pessoa precisando de ajuda. Ele se descobre nessa situação de inseto, e a sua primeira reação é esconder de sua família, pois saberiam que não o aceitariam. Uma doença extremamente rara. Sim, até hoje não há esse relato de que alguém simplesmente acordou como um inseto, né? Mas pessoas com doenças muitas vezes são tratadas da mesma forma que ele, com medo, nojo e descaso. Por exemplo, há uns 100 anos atrás, era muito difícil o tratamento para a lepra, e acreditava-se que era uma doença extremamente contagiosa, o que não é verdade. Portadores da doença eram usuários isolados da sociedade, e quando não tinham muita condição financeira, deixados a morrer. E isso acontece com várias coisas hoje em dia, e até mesmo há 100, 50, 20 anos atrás. Pessoas diferentes, com doenças, ou até com necessidades especiais, portadores de deficiência, são tratados desse jeito. As pessoas têm medo, têm nojo e muitas vezes o tratam sem respeito, sem dignidade, o que não é uma coisa justa com a pessoa que está vivendo aquilo, pois ainda continua sendo um ser humano, como qualquer outro. Eu pessoalmente gostei bastante do livro, por mais que no começo ele foi meio difícil de entender, porque ele tem uma escrita bem densa, mas um tempo depois a gente entende e eu gostei bastante das suas críticas, né? Na verdade, ele é aberto a várias interpretações. Para mim, a sua transformação e a forma como a sua família, as pessoas ao redor dele começaram a tratar ele, reflete bastante na sociedade, né? Mostra a falta de empatia e de compreensão das relações humanas atuais. Pode também ser visto como uma crítica à rigidez das normas sociais e à maneira como elas sufocam as pessoas. Outra interpretação também é que a pressão constante para o Gregor trabalhar e a dificuldade dele se libertar das suas obrigações, a falta de compreensão e empatia por parte da família e do gerente de Gregor pode ser interpretada também como críticas à desumanização do nosso sistema trabalhista atual, né?